Zé Paulo, pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo Novo. É o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Daqui a pouco a resposta de Fábio Mitidieri e a provocação de Daniele Garcia aqui no Jornal da Fã. Zé Paulo, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que fazem essa rádio. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que tem sido essa trajetória aí de pré-candidatura em um partido que nacionalmente não utiliza o fundo eleitoral? Acredito que não deva ser fácil em uma campanha que se apresenta aí muitas vezes como milionária, né? De fato, há uma dificuldade. As necessidades financeiras são evidentes. Para se fazer uma campanha, você precisa de uma equipe. E nem toda a equipe pode trabalhar voluntariamente. Então, o partido, na verdade, ele recebe o fundo partidário, e aí é bom fazer uma distinção. O fundo partidário é aquele que o partido recebe anualmente, fundo eleitoral é aquilo que ele vai receber para tocar as eleições. Então, ele recebe o fundo partidário, já tentou várias vezes devolver o fundo, devolver direcionadamente. O Novo pediu ao TSE que o autorizasse a entregar o dinheiro que ele recebe para a educação, pediu que o autorizasse a entregar para a saúde. O que o TSE disse é que isso não é possível. Se o Novo não quer o dinheiro, ele vai ser distribuído entre os outros partidos. Então, o partido disse, não, se é para distribuir para os outros, então vai ficar conosco, mas o Novo ele não usa o valor do fundo partidário. Ele aplica e usa o rendimento do fundo partidário. Até a eleição passada, ele também não usava o fundo eleitoral, mas por uma questão pragmática ficou inviável, uma competição desigual, embora ele defenda que o financiamento da campanha seja privado, não é o poder público que tem que dar o dinheiro, porque, na verdade, o dinheiro sai do bolso do contribuinte. Então, esses milhões que estão sendo gastos, vejam aí na pré-campanha... Eu pensei que era uso zero, então hoje vocês já admitem diante de uma questão pragmática. Pragmaticamente, o fundo partidário, ele gera rendimentos e esses rendimentos são usados pelo partido para sua manutenção. O partido, ele cobra dos seus filiados. Então, todo filiado paga mensalmente um valor que não é alto, mas que garante em boa parte o sustento do partido. E agora, pela primeira vez, o partido usará o fundo eleitoral. Então, pela primeira vez, ele vai... É um fundo eleitoral modesto, comparado com as outras proporcional à bancada, é proporcional, né? E o Novo cresceu muito. Então, o partido ele lançou mais ou menos 600 candidatos na eleição passada, na eleição municipal passada, e esse ano está lançando 8 mil. Então, logicamente, que esse dinheiro ele vai ser distribuído por um bolo maior de pessoas. Essa diferença nas receitas dos diversos partidos, é claro que impacta a facilitação ou a dificultação de uma campanha. É óbvio, né? A questão financeira, para contratar, como eu disse, uma pessoa, não é todo mundo que pode prestar um serviço voluntário. Algumas pessoas vão precisar largar o seu trabalho para auxiliar no nosso trabalho. Essas pessoas têm que ser remuneradas. Então, não é alguma coisa barata. E isso torna, indiscutivelmente, a nossa caminhada um pouco mais difícil, mas isso não é desculpa. A gente está aí com essa realidade e vai trabalhar com a realidade que tiver. Se não tiver dinheiro, vai trabalhar sem dinheiro. Se tiver pouco dinheiro, né, muito nós não teremos, mas trabalharemos com pouco dinheiro. Faz parte do processo. Faz parte. O negócio é passar a mensagem e mostrar que o Novo é uma alternativa diferente. Realizado pela BDR e pela BPV, vem aí o maior evento de infraestrutura, transporte, logística, tecnologia e trânsito do país. O 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária e a 49ª Reunião Anual de Pavimentação. De 19 a 22 de agosto no M Malls, em Aracaju. Inscreva-se pelo www.rapvenacor.com.br. Zé, você ali no meio da pandemia foi um cara que veio para a linha de frente, discutir algumas medidas daquelas que tinham sido colocadas e acabou vindo para o cenário político também. Que momento você decidiu sair aí digamos assim, dos bastidores? Porque passou a pandemia, você se voltou para a sua função novamente, lá como procurador. Não é um cara feito digamos assim, a aparições de qualquer forma, é um cara que tem um posicionamento muito, como é que eu diria, muito equilibrado, até mesmo quando vai tratar de temas que parecem ser radicais, né? A gente percebe que você trata com muito equilíbrio e com muito direcionamento. Obrigado. O que ele fez vir para o cenário como candidato a prefeito? Bom, então só primeiro fazer uma distinção, né, porque aquela participação durante a pandemia contra a exigência do cartão de vacina para que as pessoas pudessem trabalhar, contra o fechamento do comércio, ela não tem nada a ver com com o meu ingresso na política de forma mais direta agora. Então, naquele momento, o que eu ponderava é o seguinte: primeiro, as pesquisas não haviam sido concluídas sobre as vacinas. Então, quem disse que havia sido concluídas, mentiu. No próprio relatório da Anvisa, havia informação
de que os testes com as vacinas, eles terminariam em janeiro de 2024. Não sei se concluíram, mas eram vacinas, ainda não gostam do nome, mas o nome experimentais, embora tecnicamente a Anvisa discorde do nome, ela é uma, para que as pessoas entendam, ela é uma nomenclatura correta, porque uma vacina cujos testes não foram concluídos é logicamente alguma coisa experimental. O segundo, o fechamento do comércio. Mesmo que a vacina tivesse uma eficácia total de 100%, porque primeiro diziam que ela evitava o contágio, depois diziam que não evitava mais o contágio, que ela evitava a progressão da doença. Enfim, como era uma vacina ainda em teste, era difícil você saber. Mas mesmo que ela fosse uma vacina completamente atestada, se você fecha o comércio, como é que a pessoa que trabalha no comércio sobrevive? Porque é muito fácil para o funcionário público dizer assim, olha, vou fechar o comércio, porque o salário dele se manteve. Agora, e para o camarada que vive do comércio? Fecha o comércio. E ele vive de quê? Havia famílias que viviam de um determinado comércio. Pai, mãe, filho, neto, todo mundo empregado no comércio. Você fecha o comércio, essa pessoa vive de quê? Então, quando você adota medidas, você tem que pensar nas consequências dessa medida. Podia ser até uma medida excelente o trancafiamento, em que eu não acredito, nunca acreditei, mas podia ser excelente trancafiar as pessoas em casa. Mas você não pode fazer isso porque aqueles outros vão morrer de fome. Então, qual a alternativa que restou a essas pessoas? Trabalhar na ilegalidade. Abrir e fechavam porta porque eram marginais, porque não gostavam de cumprir a lei. Não, porque eles dependiam para a sua sobrevivência disso. Então, isso é um ponto. Em relação à minha entrada para a política, e especificamente para essa política mais direta, para a participação política e eleitoral, ela se deveu a um convite do Partido Novo em janeiro desse ano. E nunca passou pela minha cabeça, era completamente fora da minha perspectiva, né? Eu não imaginava, não desejava, mas em janeiro desse ano eu recebi um convite da direção do Partido Novo. Achei até que fosse uma brincadeira, porque além de eu ser muito recatado, muito recluso, assim, muito pouco afeito a aparições, eu não sou uma pessoa de mídia, eu não tinha nem rede social, não tinha nem WhatsApp, né? Muito menos Facebook e Instagram, eu não tinha. Eu nunca fui dado a esse tipo de aparições. Quando eu era convidado para falar sobre algum tema que eu dominasse, eu então me apresentava e falava. Então foi muito estranho esse convite do partido. Eu ponderei que, né, quem sabe, uma outra pessoa que seja mais conhecida, porque o tempo era muito curto, mas o partido insistiu, disse não, nós trabalhamos com pessoas que estão fora da política, né, e colocamos essas pessoas a partir da identidade delas com os princípios do nosso partido, a partir da sua vontade, do seu desejo de fazer alguma coisa que seja útil. Então, depois de muita conversa, inclusive com a família, porque as famílias sempre, ou comumente, são contrárias, né, a esse ingresso na política, depois de muita conversa, eu acabei aceitando o convite. Agora, Zé, você é um cara que defende as ideias, digamos assim, do campo que ficou batizado como direita, né, a partir do conservadorismo, digamos assim, mas você é um cara que fala sem necessariamente defender Bolsonaro, porque geralmente 99% dos militantes, para defenderem as ideias, precisam trazer o nome de Bolsonaro para o debate. É uma divergência que você tenha com o ex-presidente ou é uma questão de posicionamento mais para as ideias mesmo? Não, eu acho que o Bolsonaro, na verdade, ele se tornou o maior líder da direita, e hoje eu o considero o maior líder político do país, exatamente porque ele conseguiu captar esses desejos e esses valores que são os valores da população. O que o Bolsonaro trouxe de novidade? Ele passou a defender a família, defendia os valores cristãos, não obrigava ninguém a ter uma religião. A pessoa é livre para ter a religião que quiser ou para não ter religião. Mas ele defendeu os valores familiares, os valores religiosos, ele valorizou a polícia, ele valorizou a federação, ele descentralizou, mandou mais dinheiro para os estados e para os municípios. Então, ele foi uma pessoa que, como disse o governador de Minas, que inclusive é do Partido Novo, numa entrevista à CNN recentemente, ele resgatou a direita. Na verdade, a direita estava aí e faltava alguém que apontasse, olha, vocês são de direita, né? Vocês têm essa pauta. Eu até ouvi há pouco a sua entrevista com o João Fonte, isso, né, com quem eu converso muito, e nesse ponto eu tenho uma divergência radical em relação a ele. O João, ele não acredita muito nessa divisão direita-esquerda, progressista e conservador e tal, né? Eu acho exatamente o contrário. A direita e a esquerda se distinguem como sempre se distinguiram. A esquerda, ela tem uma pauta que eu considero uma pauta destrutiva. Ela não consegue enxergar a sociedade senão através do conflito. É preto contra branco, é nordestino contra sulista, é mulher contra homem, é homossexual contra heterossexual. Então, desde sempre,
a política da esquerda foi baseada no conflito. Antes era o operário contra o empregador, agora são essas pautas identitárias. Então, mais do que nunca, a divisão esquerda-direita está muito clara. Se você pegar um vídeo que circulou muito na internet do presidente Lula, dizendo que no Brasil nós ainda praticamos aquela política atrasada de valorização da família, da religião, do patriotismo. Para o presidente, isso tudo é atrasado. Ele aprendeu, né, na sua militância política que isso era atrasado. Então isso identifica a esquerda. Quando a Kamala Harris foi indicada agora para suceder o presidente Biden na disputa eleitoral do Partido Democrata, o primeiro discurso dela foi sobre a liberação do aborto. Quer dizer, essa é uma pauta de esquerda. E a direita, você consegue olhar no espectro oposto. A direita, ela é contrária ao aborto, contrária à liberalização do uso de drogas, ela valoriza a família, ela valoriza os valores cristãos, embora não imponha qualquer tipo de religião. Então, eu acho que a direita ela é muito maior do que o Bolsonaro, evidentemente. O Bolsonaro ele não ele não inventou a direita, ele verbalizou o que é a direita. Então, eu admiro o governo Bolsonaro, acho que é uma tendência do Partido Novo no âmbito nacional de alinhar, inclusive, as duas forças. Duas demonstrações disso foram o Zema dizendo à CNN abertamente que o melhor candidato à presidência do grupo da direita seria o Bolsonaro, porque foi ele que resgatou a direita, é justo, desde que ele recupere a sua elegibilidade. E o Ricardo Salles, que era do Novo, foi pro PL, é um dos maiores defensores do Bolsonaro, dos aliados mais fiéis do Bolsonaro, e retornou para o Novo agora. Me parece que há aí em âmbito nacional, um alinhamento de ideias. Quais são as propostas do Novo para Aracaju? O que é que você tem apresentado de pauta principal para a população nesse papo aí na pré-campanha? Bom, o programa nós estamos finalizando, devemos finalizá-lo inclusive nessa semana, mas o Novo, eu vou falar dos princípios porque eles vão orientar toda a administração pública. Primeiro, é um partido que preza pela transparência total das contas. Hoje, se você for no site do município, o município inclusive se aproveitou da lei eleitoral e está mais difícil do que nunca você conseguir acesso a qualquer lei. Nós fomos dar uma entrevista num programa chamado Badalando sobre a cultura. Programa espetacular e que foca na cultura. Para nós conseguirmos o plano municipal de cultura, foi um negócio difícil, só com apoio de um vereador. Então, não há transparência. O plano foi encaminhado para votação em um dia, às 11h30, não posso estar errando no horário, ao 12h30 estava aprovado. Então, além da irresponsabilidade da Câmara de Vereadores, se a desculpa era, olha, se não for aprovado hoje, nós perderemos dinheiro da União. Então, não há transparência, não há profissionalismo. O prefeito, ele opera em conjunto com o parlamento, ele não decide, né, sozinho. Então, ele precisa convencer o parlamento. Esse tipo de estratégia de mandar as coisas de afogadilho para não dar tempo de discutir é lamentável. Então, uma gestão eficiente que seja tocada por pessoas técnicas, que tenham qualificação para ocupar os postos. Então, se você tem na Secretaria de Saúde, numa escola, uma diretora, ela pode ser uma excelente professora. Talvez não dê para a direção. Quem deve estar na direção é aquela pessoa habilitada à direção. Não é a pessoa que tem uma amizade política com o vereador, com o prefeito, com o secretário. A escolha tem que ser uma escolha técnica. Da mesma forma, no posto de saúde. Não pode ser diretora de um posto alguém que tem como credencial ser esposa ou esposo de um vereador ou de um político. Isso não é critério de escolha. A escolha tem que ser da pessoa que seja capacitada para dirigir o posto de saúde. Então, o que você tem hoje? Reclamação. Saúde, as pessoas reclamam porque falta medicamento nos postos e são maltratadas. Educação, as crianças não saem da escola sem aprender a ler e escrever direito, né? O município é uma tragédia em termos educacionais. O que o Novo pretende é dar uma gestão eficiente, transparente, profissional. O executivo tem que ser tocado com servidores efetivos. É preciso abrir concurso. Comissionado é uma exceção. Não pode ultrapassar aí a 10% do número total de cargos, né? O que você tem hoje? Secretarias tocadas por ocupantes do cargo em comissão. Coitado do comissionado. E se ele fizer qualquer coisa que desagrade, ele está fora, porque ele não tem um pingo de estabilidade. Então, não tem estabilidade. Transparência, eficiência, escolha de pessoal a partir da meritocracia, valorização do servidor e a administração tem que ser tocada com servidores efetivos.
Estamos entrevistando o Zé Paulo, pré-candidato a prefeito de Aracaju pelo Partido Novo. Uma campanha inclusiva deve ter um olhar para todos. Pensando nisso, a França Pirotecnia dispõe de fogos de artifício de baixo ruído. Tudo para não incomodar os bichinhos e nem as crianças do espectro autista. Fumaças coloridas, foguetes e girândolas na cor do seu partido. Siga-nos no Instagram, @fogosfranca Pirotecnia e ligue agora mesmo para o 999-27-999-999-2799. França Pirotecnia, um brilho a mais nesta eleição. Você tem aí em sua casa aquela parabólica grandona cheia de furinhos? Se liga, ela vai parar de funcionar. Mas você pode ter um novo kit digital instalado aí na sua casa de forma gratuita. A Siga Antenado está auxiliando a sociedade na instalação do novo kit digital. Basta você ligar 0800 729 2404. Se você for beneficiário de algum programa social federal, você ainda pode ter essa instalação gratuita aí na sua casa. Exatamente. Ligue agora 0800 729 2404 ou acesse o site sigaantenado.com.br. Vai correr o risco de ficar sem TV? Não, né? Então ligue 0800 729 2404. Zé, qual é a sua avaliação com relação à gestão de Edivaldo Nogueira? Eu acho péssima a gestão. E foi um dos motivos pelos quais eu aceitei motivou. entrar nessa disputa eleitoral. Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: se eu tenho um orçamento familiar, por exemplo, de 30 ou 40 mil reais, e dou comida para minha família, habitação e saúde, e o dinheiro acaba aí, eu sou um péssimo gestor. Porque o dinheiro dá para mais. Se eu ganho um salário mínimo e consigo dar comida, saúde e habitação para minha família, eu sou um gestor espetacular. Então a gestão ela é avaliada não a partir do que se faz, mas a partir do que se faz diante do que se pode fazer. Então, diante do que se pode fazer, o que a gestão faz é nada. A gente está vendo agora, no final, a gestão só Edivaldo tem 14 anos de poder. O grupo tem no mínimo 20 anos de poder. Agora a cidade está pipocando de obras. Agora a cidade está fazendo uma licitação para o transporte público. Agora o município aprovou uma lei, o Plano Municipal de Cultura. Agora, a Guarda Municipal tem 430 homens, um número absolutamente insuficiente. Esse número pode ser 3 vezes maior. A ideia é que pelo menos ele seja dobrado, né? E nada se faz. A administração é tocada por ocupantes do cargo em comissão. Isso é um absurdo, é um desrespeito. Porque Aracaju virou uma cidade que é muito boa para quem tem conhecidos na administração. Porque você não fica desempregado, você consegue um bom cargo em comissão. Mas e para as pessoas que não conhecem ninguém? Né? Essas que querem fazer o concurso público, que querem prestar o concurso público, essas não conseguem ingressar na administração porque não há possibilidade. Então, isso não é uma gestão democrática. É difícil entender as informações, né, da prefeitura, muito difícil. O site não é um site amigável, você não consegue informações básicas. E o site da Câmara, preciso fazer uma crítica também, também não é nada fácil, porque a Câmara tem 2 funções básicas: legislar e fiscalizar. E você não consegue nem consultar as leis municipais pelo site da Câmara. Não é fácil, não é amigável. Consegue com muita dificuldade. Então, eu acho uma gestão muito ruim. As pistas estão esburacadas e toda hora recapeadas, quer dizer, não há fiscalização na execução desse serviço ou se está contratando muito mal. A educação anda mal, né? E isso é muito desigual, porque fala-se muito em desigualdade. Há 2 aspectos que podem matar a desigualdade de oportunidades. O primeiro é uma família estruturada. Uma criança que não tem uma família estruturada sai de uma desigualdade monstruosa. Então, o município tem que investir, e muito, na formação das famílias, na agregação das famílias. O segundo é uma educação de má qualidade. Porque as pessoas que têm condições vão colocar seus filhos nas escolas privadas. E como é que aquela pessoa que já tem uma vida mais difícil vai disputar uma mesma posição com quem estudou na escola privada? Isso é muito difícil. Então, uma gestão que não priorize de verdade a educação, para mim é uma gestão péssima. Se tudo fosse bom e a educação fosse ruim, seria uma gestão péssima. Mas a educação está ruim, a saúde está ruim, todo mundo reclama de falta de medicamento em impostos, todo mundo reclama de mau atendimento em impostos, todo mundo reclama que não consegue marcar um exame, né? Então, há estratégias para isso, né? Há mecanismos que estão aí à disposição. O Novo, ele tem, por princípio, as políticas públicas baseadas em evidência. Vale dizer, nós não temos nenhum problema de copiar políticas públicas que deram certo. Então, nós pegamos onde elas estiverem. E há muitas aí disponíveis, né? Então, mas o município agora investiu em educação tecnológica. Bom, dentro de que plano pedagógico?
foram entregues computadores para a criançada. Dentro de que plano pedagógico? A Secretaria de Educação não tem por objetivo distribuir material. Ela entrega o material que vai ser usado dentro de um projeto pedagógico. Qual o projeto pedagógico? Você acha que foi entregue aleatoriamente? Foi totalmente aleatório. Não tem um fundamento. Lousa eletrônica. Que beleza, uma beleza. Todo mundo diz que a lousa é espetacular. Mas justifica esse gasto com lousa eletrônica? Porque se eu tenho um professor motivado em sala de aula, se eu tenho um material didático adequado, se eu tenho uma boa direção e uma boa coordenação, o professor sendo valorizado, esse aluno será ultra formado, com quadro negro e giz. Então, é bom, é boa a informática? É boa, pode ajudar. Embora na Finlândia, que seja uma referência à educação, eles estejam voltando atrás, estão tirando a tecnologia das salas de aula. Mas isso é uma outra discussão. Agora, reconhecendo a qualidade desses materiais, justifica esse gasto. Vamos perguntar aí para o prefeito quanto ele gastou ou quanto ele gasta mensalmente para o aluguel de lousa eletrônica, de câmera de reconhecimento facial, e vamos perguntar para os professores se isso é o mais importante, porque as salas estão quentes, né? Não tem ar-condicionado, isso não é um luxo numa cidade como Aracaju, não há um projeto pedagógico muito claro, enfim, é preciso, de novo, a gente volta naquelas duas palavras, né? Transparência e profissionalismo. O Alves da Atalaia diz aqui, Narciso, pergunte ao pré-candidato Zé Paulo se sua militância política se deu em virtude do governador Belivaldo Chagas ter negado sua liberação para fazer parte da equipe do governo na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Chegou a ser convidado? Fui. A ministra Damares me convidou para trabalhar como seu assessor na época do governo Bolsonaro. Para mim foi uma honra, um motivo de orgulho. Eu já conheço a hoje senadora Damares há muitos anos, porque nós, aí sim, atuávamos juntos, proferimos palestras em defesa da vida desde a concepção, há muito tempo, muito antes, inclusive, da hoje senadora aparecer no cenário político. E ela me convidou de fato, e não foi o governador, na verdade, que coibiu a minha ida, não. Foi o procurador-geral. O governador autorizou a minha ida e o procurador-geral, que é um amigo meu, inclusive, entendeu que isso prejudicaria o meu órgão. Então, no exercício do seu poder discricionário, ele entendeu que eu não deveria sair, ponto. Isso faz parte, né? Isso não me gerou nenhum tipo de chateação, porque faz parte. O gestor do órgão, ele olha para o órgão e diz, eu não posso te liberar sem prejudicar o meu órgão. Ponto. O que eu vou dizer? Eu queria ir. Preciso do seu trabalho pronto, aqui. Acabou, né? Então, eu até ponderei na época, né? Eu disse, olha, mas aí você está me punindo pelo fato de eu trabalhar bem. Isso não é justo. Bom, mas enfim, não houve. Isso. Se o governador negasse a minha ida, seria lícito, porque o governador tem essa prerrogativa. Então, eu não aceito que o governador, o procurador-geral, dê pitaco nas minhas petições ou nos meus pareceres. Nisso aí, eu faço e ninguém manda. Agora, na gestão, ele vai dizer se ele cede ou não o servidor. Até porque o fato de ser concursado, você tem essa liberdade, né? Total liberdade. Nunca ninguém se meteu e dizer, Zé, cuidado com esse parecer. Olha, o parecer é o meu parecer. Você discorda, você dê um despacho, descumpra, mas o parecer está aí. Agora, no que tange a gestão, isso não me gera nenhuma chateação. Pelo contrário, nesse aspecto, o governador Belivaldo fez de tudo para que eu pudesse sair mais respeitando o seu procurador-geral, que era o procurador-geral em exercício. Ele disse, olha, se o procurador-geral, poxa, eu já disse que, inclusive, o governador falou com a ministra Damares. Isso se dava porque naquela época você se posicionava contra os decretos que eram publicados. Não, na verdade, não foi por isso, não. A ministra me chamou porque me conhecia, né? E achava que eu poderia agregar no Ministério da Família. Não, eu digo, essa parte eu entendi. A questão de você ter dito que Belivaldo gostaria que você saísse, que fosse. Não é que ele gostasse, que quisesse me ver pelas costas, não. Ah, tá. É porque ele conversou, a ministra ligou para ele, e ele disse que, poxa, seria uma satisfação. E é lógico, o estreitamento de laços entre o Estado e a União, sobretudo considerando que o governo Bolsonaro era um governo transversal, era excelente. Ele disse isso abertamente. Não, para mim é ótimo ter uma pessoa tão próxima de um ministro ali na União. É bom para o Estado de Sergipe. Então, a ponderação política que ele fez foi a de que eu deveria ser liberado. Agora, diante de um dos seus subordinados diretos, mas que era o meu chefe, dizer que não podia liberar um procurador, ele retrocedeu e disse, olha, já que o procurador-geral não quer, eu não tenho como liberar. O único erro que eu considero aí na condução do então governador foi a forma. Acho que ele, como disse a ministra que liberaria o procurador, ele deveria ter ligado para ela, né? Isso foi uma chateação porque ele não ligou para dar satisfação. Agora, em relação à adesão dele, adesão lícita.
perfeita, né? A gente tem que... Cada um Separar reconhece as suas coisas. prerrogativas, exatamente. Sabe aquela sensação de encontrar algo incrível bem na hora certa? É exatamente isso que a Sely está oferecendo agora. Imagine só, um bônus especial para você realizar o sonho da casa própria. E não é qualquer coisa não, viu? São empreendimentos de qualidade Sely em várias localizações. Mas atenção, essa oportunidade é por tempo limitado, só até 15 de agosto. Se você está pensando em ter seu cantinho, essa é a sua chance. Dá uma olhada nas condições especiais da Sely. Quem sabe não é agora que você muda de vida, hein? Não deixe essa passar. Visite nossa central de vendas em frente ao Shopping Rio Mar. Tá chegando a época de fazer o seu material eleitoral, então a Gráfica J. Andrade lembra você que ela tem 60 anos de tradição. Garantimos impressão rápida e preços competitivos. O professor... Cadê aqui o nome dele? Não, professor não é Prosperar. É o José de Barros, ele diz aqui. Bom dia, Narciso. Bom dia, entrevistado. A gente fala que não existe candidato, que não tem opções. Tá aí um exemplo, na minha opinião. Um dos caras mais preparados para governar Aracaju. Parabéns. Depois o pessoal reclama que não tem opções. Tem sim, que gostam da mesmice. O José de Barros que escreve aqui. Põe os ouvintes que mandaram áudio no ar também. Muito obrigado, viu, José? Quero agradecer aí pela... Narciso, bom dia a todos. Bom dia também ao pré-candidato aí, né? Ou já candidato, né? Zé Paulo, parabéns. O Narciso, eu pergunto aí ao candidato que se, por exemplo, eu vendo essa questão aí do fundo, né? Já que é para direcionar o dinheiro para a campanha, né? E ele diz que o partido aplica o dinheiro e gasta e os rendimentos, né? Os rendimentos é que ele usa, e não é errado não, porque quando foi a minha situação na questão do fundo eleitoral, o pessoal aí dos órgãos competentes disse que eu utilizei de forma errada, beleza, com cachaça, só que aí não está de forma errada não, ele aplicar, né, se é direcionado para aquele determinado lugar, né, usar, né, com material de campanha e tal, e isso também não está errado não. Bom dia, Narciso Machado, bom dia sua produção, bom dia pré-candidato Zé Paulo. Eu fico, Narciso, a me perguntar, como é que a direita defende a família se o seu principal líder político é defensor de armas, é um cara que discrimina pobres, pretos, é uma pessoa que tem uma visão extremista de violência, é um mal educado, a verdade é essa, não sou eu que digo, todo mundo vê. Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da FOFM. Narciso, uma verdadeira ideologia de direita, ela salvaguarda a economia do seu país e os seus cidadãos. Não deixa que nossa economia seja atacada por estrangeiro que comercializa produtos aqui, sem nota fiscal, acabando com o nosso comércio. E é isso que nos entristece, porque a ultradireita, ou a direita verdadeira dos países, que prega o verdadeiro sentido da direita, é muito diferente. Lá o cidadão do seu país, ele tem todos os direitos e vive bem, e os estrangeiros que vão para lá trabalham nos piores empregos. Aqui é diferente. Aqui o povo vem de fora, os estrangeiros, e acaba com a nossa economia, e a gente refém disso. Forte abraço, Narciso. Fique com Deus, aqui é Flor de Jesus, líder comunitário da Zona Norte de Aracaju e pré-candidato a vereador. Fica à vontade, Zé, para interagir aí com os ouvintes. A Aparecida Santana está comentando aqui na nossa transmissão no YouTube, parabenizando o pré-candidato. O professor Sadotti também comenta aqui, o único candidato que não pertence ao sistema político. Fica à vontade, Zé. Bom, nessa só uma correção, eu sou candidato já, porque a convenção já aprovou o meu nome, então não sou mais pré, né, depois da aprovação da convenção... Tem uns advogados que dizem que candidato mesmo só depois do dia 16, não. Até lá permanece pré. A gente está aqui, inclusive hoje de manhã a gente brincava hoje aqui no programa. Na verdade a candidatura ela é confirmada.
o termo pré-candidato é utilizado porque o partido ainda não confirmou o nome. Quando ele confirma, a pessoa se torna candidato. É diferente do momento a partir do qual se pode fazer campanha eleitoral. Então, nós temos o momento da pré-candidatura, que é alguma coisa esquisita, que não tem regulamentação. Temos o momento da candidatura a partir do ponto em que a convenção confirma, então eu sou candidato, confirmado pelo partido, e o momento a partir do qual eu posso fazer propaganda eleitoral. Mas eu sou um candidato que não posso fazer propaganda eleitoral. Ontem a gente falava isso aqui e um advogado eleitoral fez essa observação pra gente. Então eu posso chamar todo mundo de candidato. Na minha avaliação, sim. Você sabe que direito, né, cada um diz uma coisa. Para mim, não há... isso. O que define o candidato é a sua confirmação pelo partido. Inclusive, alguns já encaminharam um pedido de registro à Justiça Eleitoral, que deve ser feito até o dia 15. Então, em relação... Se eu me esquecer, você, por favor, me lembre, porque foram 3 em série e o áudio, alguns não estavam muito bons. Primeiro, em relação à pessoa que usou o dinheiro do fundo para comprar cachaça, aí não há comparação, né? O Partido Novo, ele tentou devolver esse dinheiro para a saúde, para a educação, e tentou fazer isso perguntando ao órgão, não irresponsavelmente. O órgão eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, disse: não, você não pode devolver. Se você não quiser o dinheiro do fundo, eu vou dar para os outros partidos. Então, se é para entregar para os outros, vai ficar com o Partido Novo, que ele faz o melhor uso. Então, o dinheiro está aplicado, o rendimento é usado na administração do partido. Então, o partido não usa o dinheiro fora das suas atribuições. Ele usa o rendimento desse dinheiro para manter o partido, para expor as ideias do partido, para formar as pessoas no ambiente político. Então, ele não usa o dinheiro fora das atribuições do partido. Ele usa unicamente para tocar as atividades do partido. Então, acho que a comparação aí não... Né? O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, não está pegando a aplicação e saindo para fazer farra. Né? Não é isso. Ele usa o dinheiro do partido, né, para administrar o partido. Em relação à segunda, desculpa, assim, eu não quero ser grosseiro, mas esse negócio de que Bolsonaro é contra preto, eu acho isso assim, ridículo até. Desculpa, assim, mas... porque eu não me sinto bem usar essa palavra, porque o ouvinte não pode me responder, mas eu peço perdão pela palavra, mas é porque eu não me vem outra até agora. É ridículo. O cara andava, como anda ainda hoje, com um camarada do lado, que é o cara mais preto que eu já vi, que é o Hélio Negão, que usou o nome dele na candidatura para o Rio, Hélio Bolsonaro. Né? Um camarada que viveu no ambiente das Forças Armadas, que é um ambiente absolutamente misturado, como é, aliás, a população brasileira, né? Lotada de pardos. Então, ele nunca tratou mal ninguém. De fato, e aí a única crítica que eu acho ponderável é, como presidente da República, em alguns momentos, ele falou de uma forma que eu considero inadequada. Falava o certo, mas a imprensa, e sobretudo sabendo que a imprensa era radicalmente contrária ao Bolsonaro, o que eu imagino que o presidente deveria falar com moderação, porque ele falava algo absolutamente correto, mas da maneira incorreta. E aí pegavam a maneira incorreta e criticavam, esquecendo o que ele falou de conteúdo. Então, eu não vejo, e pelo contrário, todos os índices de criminalidade diminuíram no governo Bolsonaro, inclusive os índices de criminalidade contra os homossexuais, os transexuais, os pretos, os pardos. Isso, houve uma diminuição geral. Então, eu não vejo nenhum fundamento, senão uma ideologia que impede a pessoa de enxergar a realidade para fazer esse tipo de acusação. Ele tem defeitos? Claro que tem defeitos. A administração foi perfeita? Não foi perfeita. Agora, esse tipo de acusação eu considero completamente descabido. E em relação à direita, veja, a direita ela tem um conjunto de ideias que é bastante claro. Ela defende um Estado menor, um Estado mais eficiente, a liberdade de iniciativa, né? Ela quer facilitar as pessoas a empreenderem, não quer que as pessoas sejam dependentes do Estado. Isso funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, funciona na Ásia e funciona aqui, né? Então, o ideário da direita, ele é o mesmo. E nós só tivemos uma experiência de administração de direita, desde que eu acompanho a política, durante o governo Bolsonaro. E mesmo assim, foi uma administração muito maltratada, porque a imprensa toda batendo nele, o judiciário todo o contrário a ele, uma dificuldade de lidar com o parlamento, e essa dificuldade foi atenuada depois que ele escolheu o Ciro Nogueira como seu meio de campo, como seu ministro. Então, foi um governo que sofreu muito. Sofreu com guerra, sofreu com pandemia. Então, o que aconteceu foi que ele foi muito massacrado, mas o ideário de direita, o Bolsonaro começou a aplicar.
ele começou a descentralizar, ele diminuiu a máquina, reduziu o número de ocupantes de cargos em comissão, ele ampliou o comércio exterior do Brasil. Então eu acho que o que se falta realmente é um período um pouco maior para que se permita a uma administração de direita mostrar como ela funciona, até para que se faça uma comparação. Zé, quero lhe agradecer pela sua presença aqui nos estúdios. Temos aí um longo período onde outras entrevistas serão realizadas. Tem o debate entre os candidatos que nós vamos realizar também. Maravilha. E que com certeza você vai ter a presença aí na nossa programação. Obrigado por ter aceito o convite. Seja sempre bem-vindo. Narciso, eu que agradeço. É um prazer. Foi um prazer participar aqui do seu programa. Agradeço a todos que compõem essa rádio. Agradeço a paciência dos ouvintes. Agradeço ao candidato a vereador, Rodrigo Feiju, que está aqui presente. E a Rafaela, que também veio aqui me acompanhando, tem me acompanhado nessa caminhada. Muito bem.